relacionados à nossa cidade e prêmios. Programa Reamilton Espíndola. É isso aí, de volta no programa Reamilton Espíndola. Satisfação tê-los conosco. Hoje não pôde estar presente aqui, né, o pastor Portal, né, e hoje, né, estará ministrando a palavra do Senhor o presbítero Israel Artiaga. Então, é com você, Israel Artiaga. No programa Reamilton Espíndola, é hora do maior arquiteto do universo falar conosco. Oferecimento, arquiteta Daiane Freitas, 993333853. Pensou em reforma ou construir? Fale com Daiane Freitas, 993333853. Agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde para você que nos ouve, que está na sintonia 104.9. Deus tem uma palavra aos nossos corações nesse momento. Gostaria que você se concentrasse nesse texto, se você tiver com a sua Bíblia. Se não tiver, pode ir nos ouvindo. Nós iremos meditar um pouco nessa tarde sobre avivamento. É uma palavrinha que nós ouvimos sempre no nosso dia a dia. Nós ouvimos muitos pregadores falando sobre isso, mas às vezes de fato a gente não sabe o que é avivamento, como ter uma vida de avivamento, o porquê do avivamento. Vou ler um texto bem conhecido, essa história está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 25, que diz assim: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. O cenário que nós lemos desse texto, que se começa no capítulo 1, nós lemos o 2, é um cenário de crise, de dificuldade, de adversidade, um momento terrível e tenebroso que aquele povo estava vivendo. É interessante porque o capítulo 1, Joel começa narrando que eles estavam vivendo situações tão terríveis no seu cotidiano, que a vida foi afetada, que a política foi afetada, que a alegria foi afetada, que até mesmo as coisas do dia a dia foi afetado, e tudo estava indo de mal a pior. Os alimentos estavam em falta, os armazéns estavam em falta, o campo estava assolado. O texto vai dizer no capítulo 1 que até o povo estava triste, porque o gafanhoto, a lagosta, o pulgão, o migrador, o devorador estava tomando conta das plantações, estava acabando com tudo, não tinha mais pastos verdes, o gado estava magrinho. Então eles estavam vivendo situações totalmente adversas. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram e não há alegria mais entre os filhos dos homens. Imagina você abrir o portão da sua casa e perceber que as árvores estão todas secas, perceber que aquelas árvores que davam fruto já secaram, não tem fruto, não tem árvore verdinha, os pastos estão totalmente secos, os animais que você contempla com seu olhar estão passando fome, estão magros. Então eles estavam vivendo um período de tamanha situação difícil. E é interessante que quando nós ouvimos falar sobre avivamento, um momento de crise, ele é propício para acontecer o avivamento. E o Joel, no capítulo 1, ele narra tudo isso que eu acabei de dizer. Até que no capítulo 2, ele, por intermédio de Deus, começa a falar com aquele povo.
É interessante que tudo isso que o povo estava passando era algo permissivo de Deus. Até que chega no versículo 12. Deus começa a falar com aquele povo que estava vivendo uma situação terrível, estava vivendo uma situação de um cenário de guerra, um cenário de destruição, porque até mesmo outros povos queriam tomar as terras deles. Não tinha comida, o povo estava triste, os animais estavam sendo afetados, as plantações deles estavam sendo afetadas. Só que em um cenário de crise, às vezes nós esquecemos que nós temos um Deus que contempla tudo. Em um cenário de crise, às vezes, pela limitação do problema, nós esquecemos que o nosso Deus, ele tem o total controle de tudo. E essa situação era uma situação permissiva de Deus para aquele povo, para que eles pudessem voltar ao Senhor. Então, Deus começa a falar com aquele povo através das palavras do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12. E Joel começa dizendo as palavras de Deus para aquele povo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Eu não sei o que você está passando essa tarde, eu não sei qual o seu problema. Nós estamos em um dia que talvez você está nas suas atividades normais, no trabalho, até mesmo dirigindo um carro, no aplicativo. Mas ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor para a sua vida. Não é um cenário de crise, não é um cenário difícil que vai te limitar. E as palavras de Deus para aquele povo começou dizendo: é preciso que vocês se convertam a mim de todo o coração. Nós achamos que nós temos uma fé, nós achamos que nós amamos a Deus, mas Ele pede muito mais disso, muito mais além disso. Ele quer que nós nos voltemos a Ele de todo o nosso coração. Quando nós ouvimos essa palavra coração, é porque é o órgão mais importante e que ilustra todos os nossos sentimentos e tudo que há em nós como preciosidade. Então Deus está querendo nessa tarde, de mim e de você, que nós voltemos a Ele de todo o coração. E o texto ainda continua dizendo: mas com choro, com pranto. Faz tanto tempo que às vezes nós não nos quebrantamos na presença de Deus, não sai uma lágrima do seu rosto. Isso é muito perigoso. Nós precisamos estar, de fato, demonstrando a nossa adoração a Deus. Isso, você que está me escutando, serve até mesmo para um relacionamento com o próximo. Nós vivemos em um mundo, vivemos em um tempo que todo mundo está tão seco. Ninguém demonstra mais amor, ninguém demonstra mais afeto. Mas a palavra de Deus para nós essa tarde é: ainda assim, agora mesmo, volte o coração, entregue de fato a Ele, com choro, com pranto. E Joel começa a designar algumas palavras para aquele povo que são duras. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Esse ato de rasgar o coração e rasgar as vestes, o judeu fazia muito em forma de adoração na porta do templo. Mas no nosso tempo presente, não preciso mais você rasgar as vestes querendo mostrar que você ama ao Senhor. Não precisa mais você fazer algumas coisas que são loucuras aos olhos humanos para que chame a atenção de Deus. Deus só quer que você, agora mesmo, nesse mesmo instante, nessa tarde, que é um momento propício, volte o seu coração, volte aquele primeiro amor que nós tanto ouvimos falar, de compaixão para com o próximo, de afeto, de amor de fato. Ele continua dizendo a partir do versículo 12, 13, 14: tocai a trombeta em Sião, santificai-o em jejum, convocai uma assembleia solene. Tocai a trombeta em Sião. Às vezes nós queremos tocar a trombeta, nós queremos chamar a atenção, nós queremos ligar um sinal de alerta para fora.
sendo que é necessário nós tocarmos o sinal de alerta, tocarmos a trombeta, sabe? Virar a chave dentro de nós, é dentro de Sião. Nós queremos às vezes que o outro melhore, que o outro faça, e nós não queremos fazer. Mas primeiro tem que começar em nós. E Joel começa dizendo: tocai a trombeta em Sião. Chama a atenção, é aqui dentro mesmo da sua casa, na congregação que você está, no seu trabalho. É preciso fazer algo diferente. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, as crianças, até mesmo os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e o noivo e a noiva do seu aposento. O que significa isso, Israel? Ele está dizendo que é tempo de reunir todo mundo. Reunir os anciãos, os nossos pastores, os nossos avós, as irmãzinhas de coque. Juntai todo mundo, as crianças, os jovens, os adolescentes, até mesmo as crianças que mamam, que ainda não têm total consciência. Chamam o noivo e a noiva. No judaísmo, o noivado, o ato do casamento é algo precioso, então eles têm 12 meses para participar da lua de mel. Mas a palavra de Deus, através do profeta Joel, está dizendo: ei, para um pouquinho, noiva, saia do momento precioso que vocês estão e volte aqui, porque nós precisamos reunir e voltar de fato o nosso sentimento de novo ao Senhor. Sem distinção, é os mais velhos, é os adolescentes, é as crianças, é os adultos. Todos precisam estar unânimes, como igreja do Senhor, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. É interessante que, através dessas palavras, algumas coisas começam a se aplicar na vida daquele povo. O versículo 18 diz que então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se daquele povo. Quando nós voltamos ao Senhor, quando eu falo essa palavra, voltamos ao Senhor, com oração, com amor, com sinceridade, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor não te desampara, mas às vezes é preciso momentos de crise, momentos de adversidades, momentos onde o gigante parece ser maior do que tudo, para que nós possamos lembrar que Deus existe e que nós temos um intercedor, que é Jesus Cristo. A partir do versículo 18, toda a história muda. Eu narrei aqui no começo que no primeiro capítulo eles estavam vivendo um período de crise, o gafanhoto tinha destruído toda a plantação, os gados foram afetados, o solo foi afetado, outros povos queriam tomar as terras deles. Mas, a partir do versículo 18, o então do Senhor entrou em cena. E pode ser que o então do Senhor entre em cena na sua vida nesse momento, nessa tarde. Irmãos, e quando o então de Deus vem nas nossas vidas, é o avivamento. E a partir desse momento eu quero te ensinar o que é avivamento. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em Abacuque, no capítulo 3. Nós iremos ler somente 3 versículos que você vai compreender e nunca mais você vai esquecer disso. O livro de Abacuque, no capítulo 3, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos fazei-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, do monte do santo do Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. A partir de hoje, quando alguém te perguntar o que é avivamento, você vai dizer: avivamento é quando Deus vem. E quando Deus vem, irmãos, cenários mudam. Se há uma enfermidade que está sendo limitada por um médico, por uma palavra de um homem, ela não pode ficar somente nessa palavra, porque quando Deus vem, muda situações. A libertação, a cura, a mudança, a transformação. Então, a partir de hoje, quando você lembrar sobre isso, avivamento, é quando Deus vem. O povo estava vivendo um cenário totalmente de crise, como eu havia dito. E Deus veio
sobre aquele povo. E tudo começou a mudar. Eu vou ler alguns versículos só para que você possa entender. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio trigo e mosto e azeite, e deles serei fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio. Lembra daquele povo que estava querendo assolar aquela terra, tomar a terra deles? Removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez o Senhor grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoeiro dará o fruto e a vide e a figueira darão a sua força. Vou ler só mais um, que esse é tão conhecido, 25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu exército que enviei contra vós. Irmãos, quando o avivamento de Deus vem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, tudo em nós é restituído. Então, que Deus venha sobre você a partir desse momento, essa tarde, e que você possa ter a compreensão que nós não precisamos lembrar de Deus em somente um momento de crise, porque Ele está a todo momento ao nosso lado. E foi as palavras do nosso Senhor Jesus: estarei convosco até a consumação do século. Vamos orar nesse momento? Hora de falar com Deus. Senhor, nós te amamos, obrigado por essa oportunidade de meditar na Tua Palavra, mesmo que em poucos minutos, Pai, como é preciosa a Tua Palavra e ela fala conosco. Pai, assim como Joel narrou esse texto, Pai, em um momento de crise, de adversidade, de situações difíceis, talvez tenha alguma irmã, talvez tenha algum irmão, talvez tenha algum homem, talvez tenha alguma mulher, algum adolescente, algum jovem ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir sobre a vida deles, como Abacuque nos ensina que avivamento é quando o Senhor vem. Pai, para que mude situações onde há tristeza, que ela possa ir embora e a alegria do Senhor seja eminente sobre o olhar e o rosto dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa intervir, Pai, em um momento de crise, Pai, de adversidade. Nós declaramos cura, nós declaramos, Pai, restauração, nós declaramos, Pai, libertação, nós declaramos, Pai, vida sobre essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus.